Olá, gente. Nesse primeiro vídeo, vamos corrigir a bateria de questões número 1, ok? Lembrando a vocês que o intuito é ajudar quem vai tentar um concurso de nível médio para eletrônica, ok? Focado um pouco mais na parte de concurso militar, mas que pretendendo ajudar todo mundo. O vídeo demorou um pouquinho a sair porque o doutor, pode sentir que eu estou meio fanho, eu estou meio resfriado, mas se eu esperasse mais ia demorar muito, então resolvi fazer o vídeo assim mesmo, tá bom? Vamos nessa então. Aí, curso A, preparatório de eletrônica para concurso, e eu sou o Humberto Amaral, ok? Essas questões são postadas inicialmente, né, no Instagram, e é a questão de número 1, tá? Vamos começar com a questão, né, de eletricidade, ok? Essa questão, estão vendo aí, é uma questão para técnica de eletrônica de um concurso do município de Coronel Fabriciano de Minas Gerais no ano de 2020. As questões, eu vou pegar questões da internet, questões da Petrobras, questões que eu encontrar que eu achar que são questões interessantes para quem está querendo se preparar para o concurso, tá? E, obviamente, vão ter questões também da parte militar, porque o foco seria mais nessa parte dos concursos militares, tá bom? Vamos nessa aí. Bem, questão número 27 do concurso que eu já citei, diz o seguinte: sabendo que a potência dissipada no resistor R2 é igual a 40 mW, o valor de R1 em ohms é... Ou seja, ele está me dando um circuitinho ali de malha, né? E ele quer saber qual é o valor, ohmicamente, né? O valor do resistor R. Nós temos dois resistores R aqui e um resistor 2R. E as informações que ele está me dando são as tensões, uma bateria de 8 volts, uma de 4, esses R's aqui, e diz que tem 40 mW nesse resistor central aqui. Esse é um circuito de malha complexo, né? Não dá para a gente resolver por lei de Ohm, tá? Dentre as malhas mais conhecidas, né? Kirchhoff, Thevenin e Norton, eu acho que a melhor opção aí, como a gente só está recebendo a única informação, os 40 mW que a gente tem naquele resistor do meio ali, a minha melhor opção, eu acho que é trabalhar com Thevenin, ok? Bem, circuito Thevenin, para quem não lembra, né? O teorema de Thevenin, ele diz o seguinte: esse circuito aqui, esse componente do meio, né? O resistor 2R, que é o que eu tenho a referência da potência, ele vai ficar como se fosse a minha carga do circuito, tá? E o circuito, o teorema de Thevenin, ele diz o seguinte: todo o circuito aqui que sobrou, né, esses dois resistores, essas duas fontes de tensão, eles vão equivaler a uma tensão chamada VTH, que é a tensão de Thevenin, em série com o resistor RTH, que é o resistor de Thevenin. E essa fonte VTH em série com o resistor RTH vai ficar em série com a carga que eu, nesse caso, determinei que seria o R2. Então, o que a gente vai fazer em Thevenin é achar um circuito equivalente, mais fácil, né, um circuitinho série, para que eu possa calcular os valores, o valor, né, do resistor R2, e a partir dele, como ele vale duas vezes o R, né, um R, lá em cima, RR, e ele vale 2R. Então, se eu achar o valor dele, basta dividir pela metade e eu acho o valor dos R's que ele pediu, ok? Então, vamos começar aí. Primeira coisa que a gente faz no teorema de Thevenin, que vocês podem ver depois na teoria, é retirar a carga, tá? Então, o circuito equivalente inicialmente ficaria dessa forma aí. Aí agora, a partir desse circuito sem a carga, eu tenho que calcular a tensão entre esse ponto e esse aqui, como a tensão que ficaria, né, em cima daquele resistor que eu retirei. Então, entre esse ponto e esse ponto, eu tenho que saber qual o valor da tensão, que é o VTH, ou a tensão de Thevenin, e saber a resistência, que se eu medisse desse ponto para esse, né, qual seria a resistência equivalente desse circuito que ficou aí. Aí é o meu RTH, tá bom? Bem, vamos começar calculando a tensão de Thevenin, a tensão nesses dois pontos. Repare que o circuito que eu fiquei agora é um circuito de malha simples, né? Eu tenho uma tensão aqui, outra tensão, dois resistores, e todos eles estão em série. Para eu calcular isso, como eu tenho baterias em mais de uma, né? Eu vou ter que usar o quê? Usar Kirchhoff, ok? Mas é exatamente a segunda lei de Kirchhoff, a lei das tensões ou a lei das malhas, que diz basicamente o seguinte, né? Em resumo, a soma algébrica das tensões e queda de tensão em torno de uma malha fechada tem que dar zero. Então, eu tenho tensões aqui e tenho quedas de tensão. Se eu somar todas elas,
algebricamente falando, dando positivo, por exemplo, para algumas tensões e negativo para as tensões que tiverem opostas a essa, ou os resistores sempre, né, que são queda de tensão, a soma disso tudo tem que dar zero. Então, nesse caso, vamos ver o que eu tenho aqui. Eu tenho uma bateria de 8 volts de um lado, ok? Repare que eu tenho do outro lado uma bateria de 4 volts, mas a bateria de 4 volts, só se a gente olhar aqui, positivo vem para cá, vai dar com positivo daqui, ou seja, elas estão opostas, tá? Ou seja, eu vou, na verdade, ter uma subtração dessas duas baterias aí, elas não estão favoráveis, né? Uma, para estar favorável, o positivo de uma tinha que estar ligado no negativo da próxima. Como eu tenho positivo com positivo e olhando ali na parte de baixo, negativo com negativo, isso vai me dar uma oposição, ok? Então, uma delas vai ser considerada como uma queda de tensão. Embora seja uma fonte de tensão, como ela está oposta à outra, eu vou considerá-la como um sinal negativo, tá? E eu tenho aqui um resistor R e outro resistor R, ou seja, eu tenho dois resistores R, dois R's, que são sempre oposição. Então, a minha equação da segunda lei de Kirchhoff ficaria dessa forma aqui, Eu teria 8 volts, considerando ele positivo, menos 4 volts, que está invertido em relação a de 8 volts, menos 2RI, ou seja, duas vezes o valor de R, que eu não sei qual é, vezes o valor de I, que é a corrente, seria a tensão. Então, RI é a tensão aqui, RI é a tensão aqui. Como eu tenho 2, eu botei 2RI. Bem, para a gente simplificar essa fórmula, primeira coisa, 8 volts com 4 volts eu posso subtrair, então ficaria com 4 volts menos 2 vezes o RI, é igual a zero. Se a gente passar para o outro lado, né, para simplificar, eu vou dizer que 4 volts é igual a 2RI, ou seja, 2 vezes a tensão de RI. Ora, se 4 volts é igual a 2 vezes a tensão do RI, a tensão do RI vai ser o quê? Metade, né? Então, eu vou ter que RI vale 2 volts aqui, e RI 2 volts aqui, somando os dois eu tenho os meus 4 volts. Então eu tenho 2 volts em um resistor, 2 volts em um outro resistor. Repare que agora eu já tenho todas as tensões do circuito. 8 volts numa bateria, 4 volts da outra bateria e 2 volts em cada um dos resistores. Mas o que eu quero achar, a tensão de Thevenin, é a tensão desse ponto para esse. Então, se a gente olhar desse lado de cá da esquerda, olha o que eu tenho do lado de cá, na esquerda. Eu tenho uma bateria de 8 volts e uma queda de tensão de 2 volts. Então, se eu tenho 8 volts de tensão e 2 volts de queda de tensão, 8 menos 2, quer dizer que eu vou ter nesse lado de cá, ou seja, desse ponto a esse aqui, ou seja, entre esse ponto e esse, eu vou ter uma tensão de 6 volts, que é a minha VTH, a minha tensão de Thevenin. Já achei ela. Aí alguém pode perguntar, poxa, mas se eu quisesse achar pelo outro lado, dava? Ora, gente, tensões em paralelo tem que dar o mesmo valor. Repare, aqui eu tenho os 2 volts da queda de tensão do RI e eu tenho 4 volts aqui, que apesar de ser uma fonte, como ela está oposta à primeira, eu considerei como uma queda também. Então esse valor aí eu tenho que fazer o que com ele? Somar, são duas quedas de tensão. Então lá de cá, se eu somar, né, 2 mais 4 vai dar quanto? 6 também. Então está definido o meu VTH, a minha tensão de Thevenin, é igual a 6 volts, ok? Bem, próximo passo agora para eu achar o circuito equivalente do teorema de Thevenin é achar a resistência de Thevenin, ou seja, a resistência entre esse ponto e esse aqui. Como se eu pegasse um medidor, né, um ohmímetro, e colocasse nesses dois pontos, qual é o valor da resistência que eu acharia? Bem, o valor que eu acharia seria 1, mas calculado a gente pode descobrir da seguinte forma. Primeiro, o que diz o teorema de Thevenin para a gente achar a resistência de Thevenin? A gente tem que tirar as fontes de tensão e de corrente. Fonte de corrente, eu deixaria um circuito em aberto no lugar delas, ou seja, eu retiraria as fontes de corrente e deixaria nada no lugar, ficaria um vazio, né, um espaço. E as fontes de tensão, que é o nosso caso aqui, é dado um curto nela. Então, o que eu tenho que fazer? Dar um curto-circuito nessa fonte e um curto-circuito nessa fonte aqui, para que elas saiam do circuito. Ok? Para achar o RTH. Dando um curto, eu fiquei com esse circuito aí, Fiquei apenas com os 2 resistores. Agora eu tenho que calcular o quê? A resistência entre esse ponto e esse. Se a gente observar, para saber se eles estão em série ou paralelo, é muito fácil, Imaginando que a corrente saia desse ponto, né, e dê a volta no circuito para chegar nesse ponto, pelo lado direito, a corrente subiria por aqui, passaria por esse resistor, daria a volta e chegaria aqui, Repare que eu tenho um caminho para a corrente que passa apenas nesse R. E
ela aqui nesse ponto ela também poderia subir e pela esquerda, passaria por esse R, daria a volta e sairia aqui. Ou seja, eu tenho dois caminhos possíveis para que a corrente passe e faça a volta no circuito. Isso significa que esses dois resistores eles estão em paralelo. Então, a resistência total desse circuito vai ser o quê? R em paralelo com R, dessa forma aqui, ok? E nesse caso, a resistência total é a mesma coisa que a resistência de Thevenin, que é a resistência que a gente quer encontrar. Então, eu vou ter o quê? RTH, que é a resistência de Thevenin, vai ser igual a R em paralelo com R. Ora, a gente já sabe, né, pela lei de Ohm, quando eu tenho dois resistores em paralelo que são iguais, a resistência total, pego apenas o valor de um deles e divido pela quantidade deles. Como são dois e o valor dele é R, então a minha resistência de Thevenin, ou resistência total, vai ser R dividido por 2. Ok? Vai ser metade do valor do R que está ali, que eu não sei, é desconhecido. Então, mantenho dessa forma. Reparem que, nesse momento, a gente já achou a tensão de Thevenin e já achamos a resistência de Thevenin. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e transformar aquele circuito original, que é esse que a gente está vendo aqui, no circuito equivalente de Thevenin, onde vão sumir tudo aqui, quase tudo, né? Vai sumir a bateria de 8 volts, vai sumir a de 4 volts, vai sumir os dois resistores R e vai aparecer no lugar o circuito equivalente de Thevenin, com essa tensão de 6 volts que eu encontrei, em série com o resistor de Thevenin, que vale meio R, e isso vai ficar em quê? Em série com a carga. Agora eu volto à carga, que é o 2R. Então eu fiquei com esse circuito aí, ó, VTH em série, né, uma bateria de 6 volts em série com o resistor RTH que vale meio R e em série com o resistor R2 que vale 2R. Se a gente reparar, o único que eu tenho que calcular é em cima do 2R, né? Se a gente reparar, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho um divisor de tensão, ó. A tensão que eu tô aplicando aqui, 6 volts, vai dividir uma parte nesse resistor e uma parte em cima desse. O que me interessa é esse aqui, porque eu tenho os 40 milivolts que ele me deu aqui de potência, não é? Então, vamos usar a fórmula do divisor de tensão. Como é que é essa fórmula? O valor da tensão em cima do R2 vai ser igual a tensão aplicada, no caso aqui VTH, né, vezes o próprio R2 dividido pelo R2 mais o R, que é dividido por 2, o RTH, tá? Essa fórmula a gente vê lá quando a gente estuda corrente elétrica, tensão, aquela parte de lei de Ohms. Bem, substituindo os valores, eu vou ter o quê? Ó? A tensão nesse ponto vai ser igual a 6 volts, que é a tensão aplicada, 2R, que é o valor do R2, dividido por 2R, mais o próprio R dividido por 2. Fazendo essa continha aqui, se você tiver dificuldade com essa parte de matemática, que não é tão complexo, é só você fazer a conta como se o R valesse 1. Então seria 2 dividido por 2 mais meio, né? 2 dividido por 2,5. Então essa continha aqui, ó, vai dar o quê? Vai dar 0,8. Então eu vou ter que achar a minha tensão em cima desse resistor, multiplicando os 6 volts por 0,8, e dá um total de 4,8 volts. Quer dizer que em cima do resistor, que eu considerei como resistor de carga, né, o resistor R2, a tensão em cima dele é de 4,8 volts, tá? Isso no circuito normal e aqui mesmo. Então a tensão dele é 4,8 volts. Ora, se a tensão dele é 4,8 volts e ele me disse aqui no enunciado que ele tem 40 miliwatts de potência, e a gente sabe que potência de 40 mil é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência, a potência do resistor R2 vai ser a tensão em cima dele, né? Que eu achei 4,8 volts ao quadrado, dividido pelo valor dele, que é 2R ao quadrado. Então, se eu fizer aqui a forma substituindo, eu vou ter, ó, 40 miliwatts é igual a 4,8 ao quadrado sobre R2. Fazendo essa continha aqui, jogando ali para lá, eu vou ter que o R2 vai ser igual a 23,04, que é 4,8 ao quadrado, dividido por 40 miliwatts, né? Que é 0,04. Fazendo essa continha aqui, eu achei o valor de 576 ohms. Então, ó, achei o valor do R2. Ele vale 576 ohms. Beleza? Bem, como eu sei que, ele disse aqui no desenho, né, que o R2 vale 2 vezes o valor de R, eu quero o valor de R, ora, então, 2R vale 576. Então, um R só vai valer 288 ohms. Então, tá aí, ó, a resposta à letra E. O valor de E é
o valor de R2 é de 288 ohms. Repare que é uma questão trabalhosa, eu fiz aqui em detalhes, né? Ficou mais devagar porque eu estou explicando, mas você na hora da prova, da questão, você pode fazer rapidinho. É só praticar. E essa é a ideia nossa aqui, colocar exercícios para que vocês possam ir praticando e depois de ver a correção com alguma explicação adicional, tá? Não é só, eu não estou só dando o gabarito, tá? Estou fazendo a resolução e dando uma explicaçãozinha, tá? Vamos continuar. Desculpe o resfriado. Então, esse circuito aqui, o circuito que ele deu para a gente, né? Com esse cálculozinho, a gente achou o valor que ele pediu aqui de... Quer dizer, ele não pediu, né? Mas eu achei o valor da resistência porque a partir desse eu pude achar os outros dois, tá? Vamos ver agora a questão que é de telecomunicações, tá? Essa questão é também do mesmo concurso. Eu achei umas questões interessantes nesse concurso, eu mantive. E diz o seguinte, vamos lá. Pode-se afirmar que em relação ao par trançado, a fibra ótica, uma questão achei ela meio mal formulada, mas vamos lá, o que é que ele está querendo dizer? Ele quer saber, em relação ao tal do par trançado, como é que a fibra ótica responde, como é que ela se comporta, ou como é que é a comparação entre eles. Primeiramente, tem que saber o que é um par trançado, né? Par trançado é isso aí, ó. Esse par trançado, gente, essa pergunta, apesar de ser recente, 2020, né? Mas uma coisa um tanto quanto que está ficando antiquada. O que o par trançado é que se usava geralmente no fio telefônico, né? Que está sendo substituído por fibra ótica. Talvez por isso a questão da pergunta. Só lembrando que, além do par trançado, existe um monte de outros tipos de cabeação. Inclusive, na parte de concurso militar, a gente vê muito a fita bifilar, né? Que é esse modelo que está aqui, que era usado antigamente para ligação de telefones, né? Ligação de antena, aquelas antenas analógicas, usava esse tipo de cabo, né? O cabo bifilar. A gente também vê o cabo coaxial, que é esse cabo que hoje em dia se utiliza mais com a antena digital e em telecomunicações também, tá? E a gente também vê, obviamente, a fibra ótica, que é a questão da nossa pergunta aqui, tá? Só lembrando agora uma comparação rápida, o que ele perguntou ali, o par trançado, observem, são parezinhos de fios que vão fazer uma ligação elétrica, são fios geralmente de cobre ou qualquer outro tipo de material metálico, tá? Que vão ter, obviamente, características inerentes à passagem da corrente elétrica num fio metálico. A fibra ótica, por outro lado, ela trabalha com luz, então a gente tem pulsos luminosos, né, passando por dentro de um condutorzinho que é feito de material de fibra ou mesmo de vidro, tá? Ou de semicondutor, pode ser de plástico também. Então tem vários tipos de fibra ótica. Mas o que praticamente a gente pode dizer em relação ao par trançado e aos outros tipos de cabo que eu mostrei, é que eles são metálicos, trabalham com cobre, outro metal, e passam uma corrente elétrica por ele, que é a informação. No caso da fibra ótica, como eu falei, pode ser vidro, pode ser plástico, pode ser silício, mas é um material onde passa luz. A informação não é corrente elétrica, é luz, tá bom? Basicamente é isso aqui que a gente tem, né? A figura não está muito boa, mas a gente tem uma cobertura aqui e a luz sendo refletida dentro desse cara, tá? A partir desse conhecimento básico que a gente tem, um é luz, o outro é corrente elétrica, a gente pode responder as perguntas. Então, primeiro a letra A, ele diz o seguinte: o par trançado em relação à fibra ótica, né? A fibra ótica, no caso, possui uma menor imunidade à interferência eletromagnética. O par trançado não possui imunidade menor, né? Em relação à fibra ótica. A fibra ótica é que possui imunidade, porque a fibra ótica, ela pode dizer que praticamente ela é imune ao campo magnético, já que dentro da fibra ótica passa luz, não tem corrente elétrica e o material não é metálico. Então, essa aqui está errada, né? O par trançado não propicia uma menor imunidade, quem propicia é a fibra ótica. Ele diz, possui uma menor capacidade de transmissão de dados. Ora, a fibra ótica tem uma maior capacidade. O cabo ele é um tanto quanto limitado pela questão do comprimento, pela questão da própria velocidade e principalmente pela questão da própria corrente elétrica que passa nele. Enquanto com a fibra ótica eu posso passar várias frequências diferentes. Então a capacidade de comunicação com fibra ótica é muito maior. Então a fibra ótica não possui uma menor capacidade, é o contrário, tá? Eu vou pular a letra C aqui, a correta, vamos ver a D, ó. Possui um menor grau de
segurança da informação transmitida. A gente vê muito isso em filmes, né? O pessoal antigamente, nos filmes de espionagem, vão lá e grampeiam o telefone do pessoal. Como é que eles fazem isso? Colocam um equipamento lá que intercepta, né, o sinal do cabo telefônico, como se fosse uma emenda, né? E ele fica pegando esse sinal para a pessoa ouvir, por exemplo, fazer espionagem. Na fibra ótica não dá para fazer isso. A emenda da fibra ótica dá para ser feita? Dá, mas ela é muito complexa, porque o fio é muito fininho e a interrupção e tem que ser interrompido, né? No cabo metálico, onde tem um sinal eletromagnético, você pode até captar o sinal sem precisar interromper, por exemplo, o fio, tá? Então, óbvio que a fibra ótica possui um grau de segurança muito maior e não menor. Então, essa pergunta está errada. Requer uma maior quantidade de repetidores para a comunicação a longa distância. Bem, a gente também vê isso na parte de telecomunicação. Quando eu faço uma comunicação a longa distância, às vezes tem uma que eles chamam de repetidores. Quando o sinal a distância é muito grande, o meu sinal vai ter perdas se ele for colocado direto. Então, eu boto estações que vão pegar o meu sinal, dar uma guaribada nele e vão retransmitir, tá? Obviamente que o sinal eletromagnético precisa de muito mais repetidores que a fibra ótica. A fibra ótica, ainda mais a gente depois vai ver que tem dois tipos de fibra ótica, né? A fibra ótica principal, né? Ela não vai precisar de tantos repetidores assim. Então, essa resposta está errada também. E a letra C, olha só que engraçado, né? Ele apresenta a fibra ótica como uma desvantagem ali, né? Apresenta a maior dificuldade de instalação. Sim, a fibra ótica, como eu falei, ela é muito fina, então para fazer a conexão dela é complicado, ela tem que respeitar ângulos, senão eu posso ter perdas, ela pode quebrar também, apesar da proteção, então ela é mais sensível e tem algumas dificuldades de instalação que no fio eu não teria, ok? Então, resposta à letra C, ela apresenta maior grau de dificuldade na instalação. Bem, vamos falar agora da questão de eletrônica digital, tá? Essa questão foi tirada do concurso do EAOF, Estágio de Adaptação de Oficiais, tá? Da Aeronáutica, do concurso de 2020. Esse concurso, para quem já é sargento, né, de qualquer força, eu acho que pode fazer, e ele faz depois de um certo tempo como sargento, você pode fazer essa prova e passar para o grau de oficial, tá? Então foi a prova de 2020. E ela diz o seguinte: memórias são dispositivos que armazenam informações. Show de bola, sabemos disso, né? Inclusive nosso cérebro tem a memória e armazena informação. Analise a afirmativa abaixo. Eu estou muito fã, gente, que meu resfriado está bravo. Analise as afirmativas abaixo quanto às características das memórias. Então, ele vai falar ali algumas características das memórias. Tá? A gente pode ver um resumo rápido aqui que diz o seguinte, observem, um computador, né, supondo memória de computador, a gente pode dividir basicamente a memória do computador em dois tipos. A RAM, aqui à esquerda, né? Ali à esquerda, e a ROM. RAM, o termo RAM significa Random Access Memory, ou seria uma questão de memória de acesso aleatório. Por que isso? Porque na época que começou a surgir os grandes computadores, a memória RAM era feita de material eletromagnético, né? Era fio enrolado nos disquinhos de metal, e eu podia acessar a informação a qualquer tempo. Vocês imaginam como se fosse um livro, né? Que você pode abrir na página que você quiser ouvir, ou então se você pensar, por exemplo, num CD, né? Ou um DVD, que você pode assistir qualquer faixa que você quiser. Enquanto que a memória, vamos dizer assim, permanente do computador, a ROM, era uma memória geralmente, por exemplo, de fita magnética. Era um rolo de fita magnética, como, para quem lembra, fita de videocassete ou fita cassete que se ouvia no passado, música, né? Então, imagina esse rolo de fita. Para você pegar uma informação que está lá dentro da fita, no final dela, você tem que rodar toda a fita para chegar ao ponto que você quer. Você não acessa a hora que você quer a informação que você quer, que está em um ponto qualquer, porque você tem que rolar ou desenrolar a fita. Então, o acesso ele não era aleatório, era um acesso, vamos dizer assim, sequencial, tá? Você tinha que passar uma sequência de informação na frente, mesmo que você não se interessasse por ela, mesmo que você não quisesse ler, você tinha que passar essa informação para chegar onde você queria. Enquanto que a RAM, né, como eu falei, como se fosse um livro, você pode ir direto na página e ver o que você quer. Tá? Então a gente tinha basicamente
basicamente esses dois tipos de divisão de memória. Com a chegada dos computadores, vamos dizer assim, menores, né, não eram aqueles grandes computadores de mainframe, a RAM ela passou a ser incorporada no computador, né, em formato inicialmente de chips, né, circuitos integrados, e a ROM, né, que é a memória... não falei da ROM, né? ROM significa Read Only Memory, seria a memória somente de leitura. Por quê? Quando começaram a fazer essa memória também em chip, a construção dela era complexa e tinha um detalhe. A RAM, como eu falei que ela era eletromagnética, quando você desligava a alimentação do computador, ela perdia o conteúdo, era chamada memória volátil, ela perdia o conteúdo. A ROM, ele não se queria que perdesse, porque ali tinha informação, por exemplo, como o boot do computador, né? Quando você liga o computador, ele cata alguma informaçãozinha que está dentro do firmware dele, é um chipzinho que chamavam de ROM. Essa ROM era gravada numa fábrica, tinha toda uma dificuldade, tá? E ela, além de ter o acesso não aleatório, ela não perdia o conteúdo quando você desligava a energia. Então, basicamente, a gente pode dividir as memórias em dois tipos, né? RAM, onde eu tenho acesso aleatório, e eu perco, né? Vou perder essa informação se eu desligar a energia do equipamento. E a ROM, que seria a memória inicialmente não aleatória, mas a ROM passou a ser aleatório, mas o nome do aleatório ficou com a RAM, tá? Então, quando pergunta na prova, memória de acesso aleatório, é a RAM. Embora a ROM também possa ser hoje ter o acesso aleatório, mas não se considera, tá bom? Vamos lá, aí a RAM. A RAM, ela evoluiu para SRAM e DRAM. SRAM é memória RAM estática. Ela usa flip-flops, tá? Usa circuitos de silício para guardar os bits lá. E a DRAM, que é a memória RAM dinâmica, ela usa pequenos capacitorzinhos para acumular essa informação. Então ela precisa de uma coisa chamada refresh, que é uma varredura que se dá na memória. Com isso, ela é um pouco inferior a SRAM, porque ela perde mais tempo. Mas a grande vantagem é que ela barateou a memória para surgimento dos microcomputadores, tá? Então, RAM, memória de acesso aleatório, usada como memória de trabalho do computador, e basicamente tem outros tipos, mas basicamente dois tipos, SRAM e DRAM. A ROM foi a primeira memória somente de leitura que foi criada para os computadores, tá? Ela evoluiu também. Depois ela virou PROM, que era uma memória ROM programável pelo próprio usuário, por exemplo. Não precisava recorrer a uma fábrica. Ele programava essa memória. A desvantagem é que ela não era regravável. Então, uma vez utilizada com algum problema que fosse, tinha que ser jogado fora. Aí surgiu a EPROM, que é Erasable. É uma PROM que era apagável. Ela tinha uma janelinha em cima dela, uma janelinha de vidro, que você podia até ver o chip lá dentro, né, a pastilha, e você jogava luz ultravioleta e por um determinado tempo você conseguia apagar o conteúdo todo dela e gravar ela novamente. Então, uma memória regravável. Desculpe. E depois veio a E2PROM, ou a EEPROM, que é Electrical Erasable. Ou seja, é uma memória que era apagável eletricamente, ou seja, é uma EPROM, né? Uma memória que eu posso apagar eletricamente. Essa EPROM, então, E2PROM, desculpe, ela foi uma evolução grande, que hoje em dia a gente vai falar isso em uma outra aula, mas ela é uma memória que eu posso apagar, não só apagar eletricamente, não preciso mais de luz ultravioleta, como também eu não preciso apagar ela inteira, posso apagar só uma parte, tá? Então essa é uma passadinha rápida nas memórias, para a gente poder ver a questão. Tá bom? Então vamos lá. O que ele faz? Primeiro, vamos ver as afirmativas agora. Afirmativa número 1. A memória EPROM é programável e apagável mediante banho de luz ultravioleta. A EPROM é essa daqui, ó, que eu falei com vocês. Ó. É uma memória que tem aquela janelinha de vidro onde eu jogo luz ultravioleta e consigo apagar. Então ela é apagável? É. Como é que eu apago? Com banho ultravioleta? É. Ela é programável? Sim, ela vai substituir, como eu falei, né, uma evolução da PROM e da ROM, né, que eu posso programar. Então, essa resposta está correta. Segunda, a memória RAM permite escrita e leitura de dados. Sim. Lembrando que a PROM, aquela primeira PROM, e a
a primeira ROM e a PROM, eu não conseguia gravar dados nele, eu só lia, tá? A EPROM, que é essa daí, eu ainda podia apagar. Durante o uso do computador, não, eu tinha que tirar ela fora, botar ultravioleta, tá? A RAM permite leitura e escrita? Sim. O acesso é aleatório? Sim. Seus dados não são perdidos com a interrupção de energia? Olha a pegadinha aqui, ó. Não. Os dados são perdidos. Se eu tirar a energia, eu perco. Eu só não perco as informações com as ROMs. ROM, PROM, EPROM, E2PROM. Esse eu não perco se eu desligar a energia. Com a RAM, eu perco. Então, essa afirmativa está errada. Terceira afirmativa. A memória E2PROM, ou EPROM, possui acesso aleatório e permite eletricamente a reprogramação do próprio sistema através do apagamento de dados. Perfeito. Como eu falei, a ROM, PROM, EPROM, E2PROM, todas são aleatórias. Tá? O que não era aleatório era fita, mas ficou como característica o aleatório para RAM. Então, a E2PROM é aleatório? É. Eu posso apagar eletricamente? Sim, não preciso mais do ultravioleta. Então, essa resposta está correta. Então, eu tenho que a afirmativa 1 e a 3 são corretas. Resposta a letra C. Beleza? Vamos lá, vamos à próxima, vamos falar de matemática. Gente, eu incluí matemática aqui, por exemplo, na prova do... Eu acho que na prova do QTPA, na prova do AGS, na prova do CAP, não cai matemática, mas eu acho que no Cefoi, no EOF cai, em outras questões também de outros concursos cai. E além do mais, a matemática sempre ajuda a gente um pouquinho para poder responder até perguntas que não são necessariamente de matemática. Tá? Eu botei as questões de concurso também de técnico em eletrônica, onde tem questão de matemática, e esses concursos onde tem essa questão de matemática são, como eu falei, voltados para nível médio. Então são questões também não tão complicadas assim. Tá? Vamos a ela. Bem, essa questão eu botei de origem desconhecida, porque eu não sei de onde eu peguei, ela estava no meu banco de questões. Tá? Diz o seguinte: um técnico necessita fazer um furo com um diâmetro de 3/4 de polegada. A furadeira industrial que o técnico possui um conjunto de brocas cujas medidas são dadas em milímetros quadrados e corresponde à área da seção reta da broca. A broca a ser escolhida para fazer o furo deve ter uma medida em milímetros quadrados aproximadamente igual a... Reparem, como eu falei, não é nada complexo, porque são provas para técnico de eletrônica, onde se pede matemática. Então, a matemática é também de nível médio. Vamos lá. Primeira coisa. Ele diz que o furo que eu vou fazer, né, o diâmetro do furo, é de 3/4 de polegada. Tá legal? Ora, depois ele me diz que a área da seção reta da broca. O que é a área da seção reta da broca? Complicou. A área da seção reta. Por quê, gente? Olha a broca aqui, ó. Uma broca, se a gente olhar ela assim, ela é toda... Ela não tem uma... Assim, teoricamente, né? No finalzinho ela vai ter, mas não tem uma parte reta. Então, para não ter confusão da gente pensar que estamos pegando uma área da broca em que ela não é homogênea, vamos botar dessa forma, né? Pô, a área da seção reta é isso aqui, ó. Como se eu pegasse qualquer objeto e imaginasse uma linha cortando esse objeto. Então, a área da seção reta da broca que ele está dizendo é o diâmetro da broca, tá? Da parte, vamos dizer assim, da parte mais reta da broca. Tá legal? Bem, vamos lá. Ele diz que o diâmetro é 3/4 de polegada. Só lembrando que quanto vale uma polegada? Uma polegada vale 2,54 centímetros. Então, 3/4 de polegada é só eu... pegar esses 2,54 e dividir por 4 e multiplicar por 3, né, para ter a proporção, 3/4. Então, pegando 2,54 dividindo por 4, multiplicando por 3, vai dar 1,905 centímetros. Então, esse é o diâmetro do furo que eu quero fazer. E ele quer saber que broca, né, que eu vou ter que escolher em milímetro quadrado. Bem, primeiro eu tenho que saber o seguinte: para eu achar a área da broca, a broca, se a gente imaginar essa seção reta que ele falou aí, cortado, eu vou estar vendo o quê? Um círculo. A área do círculo, vamos lembrar, a fórmula está aí, ó. πr ao quadrado. Π é uma constante, né, universal da natureza, e r é o raio, ok? Ao quadrado. Bem, eu tenho o diâmetro que ele me deu. Eu preciso do raio.
O diâmetro, gente, é de uma ponta a outra. O raio é o quê? Metade do diâmetro. Então, o raio é o diâmetro dividido por 2. Como o diâmetro que a gente achou vale 1,905 centímetros, metade disso vai dar 0,9525 centímetros. Então, já tem o raio. Ora, para achar a área do círculo, é mole. Só substituir na fórmula. O π vale 3,1416, aí porque vale, aproximado, né? E vezes 0,9525, que é o raio, ao quadrado. Fazendo a conta aqui do quadrado, eu vou achar esse número aqui, 0,9725625, vezes 3,1416, me deu a área de 2,8502336 centímetro quadrado. Mas ele pede lá na resposta, ó, ele pede em milímetro quadrado. Então é só andar com duas casinhas na vírgula e vai dar o quê? 285,02 milímetros quadrados, que é a resposta da letra C. Beleza? Uma questãozinha bem tranquila de matemática, né? Vamos à próxima. Eletrônica linear. Tá? Eletrônica linear é aquela parte da eletrônica que não é digital, é todo o resto, né? Vamos lá, questão também do município de Coronel Fabriciano, que é uma pergunta também interessante. Vamos observar, o que é que ele diz? Ele diz, o diodo do circuito da figura, abaixo ali, né, são de silício, com queda de tensão de 0,7. Ele falou 7 porque a gente aprende na escola, né, que silício pode ser 0,6, 0,7. Então já afirmou que é 0,7. Quando polarizado diretamente. Ele diz, sabendo que o valor VI de T é igual a 10 seno de 2πft, gente, isso aqui, o que que é? VI é a tensão instantânea, né? É um determinado momento lá da senoide, considerando a corrente alternada, eu quero saber o valor daquela tensão, usa essa fórmula aí, tá? Onde F é a frequência do sinal de entrada em Hertz e T é o tempo em segundo. A tensão máxima de saída vai ser V output sobre T em volts vale. Onde a saída é aqui, ó. Ele está considerando a saída, tá vendo? Em cima daquele resistorzinho de 5K. Então o que ele está querendo é o seguinte, ele quer saber qual é o valor da tensão em cima daquele resistor de 5K. Como é que eu faço isso? Bem, vamos ver o que a gente tem de dado. Ele me disse aqui, ó, que VI, ou tensão instantânea, é 10 seno. O que quer dizer isso aqui? 10 aqui, gente, é o valor de pico da tensão. Então, eu sei que a tensão que está sendo aplicada vai ser de 10 volts. Então, aqui na minha entrada, ó, eu tenho 10 volts aplicado. Segunda informação que ele me dá é que o diodo é de silício, polarizado diretamente, vou ter 0,7 volts em cima dele. 0,7. Se eu considerar primeiramente aqui, ó, o semiciclo positivo, negativo, positivo, eu vou ter, ó, D2 conduzindo, só D2, ó, D1 está cortado. Então a corrente vai vir daqui, né, supondo positivo para o negativo, ele vem por aqui, passa por D2, chega aqui, ele tem dois caminhos, ó. Um caminho ele vem direto por esse resistor de 5K e chega ao negativo. E o outro caminho ele vem aqui por dentro, ó, passa por esse resistor e esse aqui, ó, e vai para a tensão. Repare que esse resistor de 5K, que está na linha vermelha, ele está em paralelo com os dois resistores de 5K que estão em série. Ora, se eu tenho dois resistores em série com o mesmo valor ali, eu tenho um divisor de tensão. Então, a tensão que vai estar em cima desse resistor de 5K vai estar dividida por 2 em cima daqueles dois resistores que estão ali. Então, eu vou ter metade da tensão aqui e metade da tensão. Que tensão? Da tensão que está aqui. Essa tensão que está aqui, que tensão é essa? É a tensão que eu apliquei, 10 volts, menos a tensão do diodo. Correto? Ó, entrou 10 volts, conduziu para cá. Aqui caiu 0,7, que ele falou que é 0,7. Aí chega para cá, ó, vem por esse caminho e vem para cá. Então, em cima desse resistor, eu tenho a diferença dos 10 menos o diodo. E esses dois aqui, eu vou ter o quê? Metade aqui, do valor aplicado. Então, vou fazer a seguinte fórmula. No semiciclo positivo, que eu representei aqui, eu vou ter 10 volts que eu apliquei, menos o 0,7, que é esse que está no diodo, dividido por 2. Então, eu vou ter 4,65 volts. É o valor que eu vou ter em cima desse resistor no semiciclo positivo. E no semiciclo negativo? Ora, invertendo a polaridade, agora menos mais, quem vai conduzir agora é o diodo D1. Ó. A corrente vai vir por aqui, não tem mais corrente no D2. Quando chega aqui, ela vai ter, ó, dois caminhos nessa bifurcação. Um caminho, ó, vem direto por esse resistor. Outro caminho vai vir por aqui, ó, vem para esse e vem para cá. Ou seja, ele está passando novamente em dois resistores para chegar na saída. Então, a tensão aplicada aqui, 10 volts, vai subtrair o 0,7 desse diodo e vai ficar todo em cima desse cara. Em paralelo com ele, quem eu tenho? Dois resistores iguais. Então, cada um com metade. Novamente, em cima desse cara, eu vou ter quanto?
metade da tensão aplicada. Então, no semiciclo negativo, eu vou ter o quê? Tensão em cima desse cara aqui de 5K vai ser 10 menos 0,7 dividido por 2, 465. Ou seja, eu tenho 4,65 volts no semiciclo positivo e 4,65 no semiciclo negativo. Aí ele pergunta, qual é a tensão? Como isso aqui é um retificador, lembrando, né? Isso é um retificador. Observem que, como tem aqueles dois diodos ali, é um retificador de onda completa, ok? Usando os dois diodins. O que eu vou ter então na saída? 4,65 volts. Semiciclo positivo, semiciclo negativo. Os dois vão estar juntos, no mesmo plano, né? Não vai ser mais uma corrente alternada, vai ser uma corrente contínua pulsante de 4,65 volts. Beleza? Vamos lá. Instrumentação. Instrumentação, gente, falar do que eles perguntam geralmente, osciloscópio, ponte, voltímetro, multímetro, por aí vai. Bem, a pergunta do CAP. CAP é o Corpo Auxiliar de Praça da Marinha, né? Essa pergunta é de 2004, tá? Então, o CAP é para formação de cabos, né? Você sai formado como cabo da Marinha. Bem, a pergunta é sobre osciloscópio, tá vendo? Ele mostra aqui uma telinha, né? A tela do osciloscópio. Antes da gente falar, vamos dar uma olhadinha rápida no osciloscópio. Bem, aqui é um modelo de osciloscópio bem antigo, né? Hoje em dia os osciloscópios são cheios de recursos digitais, mas geralmente nas provas, pelo menos na prova teórica, eles perguntam desse. No EAGS, por exemplo, na prova prática, já entra o osciloscópio digital. Mas vamos analisar friamente esse osciloscópio. Primeiramente, a gente tem essa tela aqui, gente. Olha só, a tela ela é toda reticulada, né? A gente tem esses quadradinhos aqui, que a gente observa nesse tracinho, ele é subdividido novamente. Bem, a gente tem do lado de cá, repare, essa chave aqui, que é, entre outras coisas, a principal chave do osciloscópio, chamado time division, ou tempo por divisão. Tempo por divisão é cada quadradinho daquilo ali vai ser uma divisão. Então, é como se ele pegasse o tempo do que eu estou vendo, da forma de onda que eu estou vendo, e dividisse por vários quadradinhos. Então, ele está me dizendo o tempo por divisão, quanto vale cada quadradinho desse, tá? Lembrando que, como a frequência é inversa do tempo, eu sabendo o tempo, se eu quiser, eu posso calcular a frequência do sinal. O osciloscópio ele não me dá, pelo menos esse osciloscópio antigo, né, não me dá o valor da frequência direto na saída. Eu vou ter que fazer as continhas, multiplicar os quadradinhos pelo tempo. Por exemplo, se eu botar aqui 1 milissegundo, e minha frequência ocupar 4 quadradinhos, cada um vale 1 milissegundo, eu vou ter 4 milissegundos de tempo. Faço o inverso disso e eu acho a frequência, ok? Os quadradinhos, então, vão ser medidos aqui, daqui para lá, ó, na minha horizontal. Vou contar 1, 2, 3, 4. Quantos quadradinhos tem? Aí o que eu achar eu multiplico pela base de tempo que eu escolhi e eu acho o tempo. O inverso disso é a minha frequência. A gente vai ver um exemplo prático. Bem, a outra forma também de eu calcular aqui na tela é essa marca aqui, ó, volts por divisão. Por que é que tem dois? Porque esse osciloscópio aqui tem dois canais, ó, CH1 e CH2, ou seja, eu posso botar duas ponteiras e verificar dois sinais ao mesmo tempo, tá? O que é volts por divisão? A mesma ideia do tempo por divisão, ou seja, cada quadradinho desse vai valer um valor de acordo com o que eu coloco aqui. Então, por exemplo, supondo que eu coloque 1 volt por divisão e o meu sinal ocupe, sei lá, 4 quadradinhos, ó, 1, 2, 3, 4, eu vou botar 4 quadradinhos, 1 volt por divisão, então eu vou ter um sinal de 4 volts. Mais ou menos a ideia é essa, ok? Então, tempo por divisão, eu vou contar os quadradinhos assim, ó, na vertical. E vou multiplicar pela base de tempo para achar o tempo do meu sinal. E a frequência é só ver o inverso disso. Volts por divisão, eu vou contar os quadradinhos aqui, ó, na horizontal. Vou multiplicar quantos quadradinhos o meu sinal ocupou, vezes o valor que eu botei na escala de volts por divisão, aí o valor é direto. Eu acho o valor da minha tensão, tá bom? Por exemplo, supondo que eu liguei o meu osciloscópio num sinal de corrente contínua, na verdade, eu não liguei em nada. Vamos lá, vou botar um sinal de corrente contínua, mas eu liguei o osciloscópio em nada. Então, dependendo da frequência que eu ajuste, a frequência vai ter uma linha passando, um ponto passando. Se eu aumentar lá o valor, eu consigo ver uma linha. Aí eu tenho um botãozinho de ajuste que eu coloco ela ali, ó, centralizada, tá vendo? A linha está centralizada.
como eu não botei sinal nenhum, ali fica sendo o meu zero. Se o meu sinal for para cima, ele quer dizer que ele é positivo. Se o meu sinal for para baixo, quer dizer que ele é negativo. Se ele for para cima e para baixo, é um sinal que está alternando entre sinais positivos e negativos, tá bom? Vamos ver um exemplo. Supondo que eu ajustei meu osciloscópio agora para zero, né? Essa linha do zero, e liguei num ponto qualquer do circuito e eu vi que ele subiu e parou ali, ó. Se eu botei, por exemplo, sei lá, 5 volts por divisão, qual o valor do meu sinal? Vou contar aqui, da onde eu estava, não estava aqui, ó, 1 quadradinho, 2 quadradinhos, 5 volts por divisão, então esse sinal tem 10 volts. E qual é a frequência? Repare, gente, que ele está ocupando o mesmo ponto, ele não varia, então eu não tenho frequência. Isso aí, teoricamente, seria um sinal de corrente contínua no valor de 10 volts positivos, tá bom? Bem, tirei o meu sinal lá do ponto, ele voltou ao ponto zero. Aí botei a minha ponteira em outro ponto do circuito. Aí eu vi que o sinal desceu. Supondo que eu ainda estou com meus 5 volts por divisão, eu vou contar a partir dessa linha que eu ajustei o zero, ó, 1 quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos e um pedaço. Se você repararem, cada quadradinho é separado em 5 pedaços. Como eu falei que cada divisão dessa, cada quadradinho vale 5 volts, cada divisãozinha dessa vai valer 1 volt. Então, se eu contar, ó, 5, 10, 15, 16, eu tenho um sinal contínuo, repare que ele não varia ali, então eu tenho um sinal contínuo de 16 volts, só que ele é negativo, porque o meu sinal foi para baixo. Tranquilo? Bem, supondo que eu tirei a ponteira novamente e coloquei em outro ponto do circuito. Quando eu coloquei, apareceu essa imagem. Repare, olha só, que ele agora está variando no tempo. Então, esse meu sinal, ele tem tensão e frequência. O valor da tensão, supondo que eu mantenha lá os meus 5 volts por divisão, vou contar, ó, 5, 10, 15, 20, 25 volts. Ou se quisesse contar, né, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, né, na horizontal, vezes 5 volts que eu falei, seria um sinal de 25 volts. E a frequência? Ora, repare, o meu sinal ele começa aqui, ó, faz o ciclo, vamos dizer assim, positivo, vem aqui o ciclo negativo e volta aqui. Então, repare, eu tenho um ciclo completo aqui, ó, do meu sinal. Positivo, e o semiciclo positivo e negativo. Então, se eu contar agora os quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todo o sinal ocupou 10 quadradinhos. Supondo que o tempo fosse, sei lá, 1 milissegundo, então 10 vezes 1 milissegundo, o meu sinal tem um tempo de 10 milissegundos. Se eu quiser saber a frequência, é 1 sobre 10 milissegundos. 10 milissegundos é 0,1, né? Então 1 sobre 0,1 seria uma frequência de 100 Hz, se eu não errei a conta, tá bom? Então, basicamente uma passadinha rápida no osciloscópio, a gente vê a pergunta. Ele diz o seguinte: quantos ciclos de uma senoide de 500 Hz pode se enxergar na tela do osciloscópio acima? Em uma base de tempo de 0,5 milissegundo por divisão. Repara, ele está me dando a base de tempo. Ele diz que cada divisão tem 0,5 milissegundo. Quantas partes eu tenho? Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisões. Ora, se eu tenho 6 divisões e cada divisão tem 0,5 milissegundos, fazendo a conta 6 vezes 0,5, quer dizer que eu posso visualizar nessa tela inteira 3 milissegundos, ok? Repare, a frequência que ele me dá é de 500 Hz. Eu tenho que converter isso para quê? Para tempo. A frequência é inversa do tempo, então o tempo é inverso da frequência, né? Então vai ser 1 sobre f. Então o meu tempo vai ser 1 sobre 500. 1 dividido por 500 vai dar 0,02 segundos, que eu posso chamar de 2 milissegundos. Ora, se a minha tela inteira comporta um sinal de 3 milissegundos, quantos sinais de 2 estão contidos neles? Então, é só pegar 3 dividido por 2, 1,5. Então, vai dar o quê? Eu conseguiria ver um ciclo completo e mais metade. Quantos ciclos eu posso ver? Ele perguntou. Um ciclo mais uma metade, ok? Bem, gente, tá aí, ó. Esse foi o nosso vídeo correspondendo à questão 1. Já vou postar lá as questões de número 2 para vocês fazerem. Lembrando que tendo qualquer dúvida, podem perguntar, tá? Desculpe aí pela qualidade do vídeo, é um artesanal, e principalmente porque eu estou ainda resfriado, fanho, mas é o que eu pude fazer. Grande abraço aí e até a próxima.